Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nessa edição, a gente vai tratar dos partidos políticos, essa instituição que está em crise aqui no Brasil e no mundo inteiro. E a gente vai conversar ao som da Cel. Não sei bem se fui eu que me enganei ou foi você que me iludiu. No segundo semestre de 2017, o DEM, que é um dos 35 partidos registrados na Justiça Eleitoral Brasileira, encomendou uma pesquisa para o Instituto GPP. Queria saber como andava a rejeição dos partidos no Brasil. Os números foram eloquentes. O próprio DEM era rejeitado por cerca de 60% dos entrevistados. O PT, Partido dos Trabalhadores, registrava algo parecido. Outros dois grandes partidos do Brasil tinham rejeição ainda maior. O PSDB batia os 75%, mesmo índice do PMDB, que agora está sem o P, é só MDB. Esse é o partido do atual presidente da República, Michel Temer. Já no início de 2018, ano eleitoral, o Datafolha fez sua tradicional pesquisa sobre preferência partidária. Ali, o Instituto queria saber quem o eleitor prefere. O maior índice foi do PT, 19%. O PMDB ficava com 5% e o PSDB com 3%. Estes são os três maiores partidos do Brasil, PT, PSDB e PMDB. E, com crise ou sem crise, continuam centrais na política brasileira. Mas voltando, nessa pesquisa da Datafolha, o alerta está em outro índice. O índice dos que não têm nenhum partido de preferência. Dos entrevistados, 64% se encaixam aí, ou seja, não gostam de ninguém. A maioria dos brasileiros não se identifica com nenhum dos 35 partidos em funcionamento hoje no Brasil. É partido demais para apoio de menos. Aí você pode perguntar, mas não foi sempre assim? Não, essa rejeição já foi menor. Vamos tomar como base um momento chave da história recente da nossa política. Não faz muito tempo não, vamos pegar como referência junho de 2013, quando protestos por aumento de passagens de ônibus viraram algo enorme, espalhado pelo Brasil, com reivindicações diversas, com um discurso contra tudo e contra todos. Antes de junho de 2013, o índice dos que não tinham preferência por nenhum partido era de 41%. Veja, é bem menor do que os atuais 64%. Depois de junho de 2013, o índice disparou, e lembrando que a partir do ano seguinte, em 2014, teve a Lava Jato. A operação escancarou a corrupção na relação entre partidos, políticos, empreiteiras e estatais do Brasil. Desde então, junho de 2013 e a Lava Jato em 2014, esse índice de gente que não gosta de nenhum partido nunca mais baixou. Variou vez ou outra, mas continuou sempre bem elevado. Agora chega de número, a crise dos partidos é um fenômeno real e é um fenômeno que não se restringe ao Brasil, é um fenômeno mundial. A Itália, por exemplo, teve eleições parlamentares agora em março de 2018 e o partido mais votado foi o partido antissistema, os 5 estrelas, com o discurso da moda, contra tudo e contra todos, fora tudo que tá aí. A questão de fundo é uma crise em nossa democracia representativa, um sistema consagrado no mundo. É um sistema no qual a gente dá a procuração para alguém ir lá governar em nome da gente. Nosso deputado, nosso senador, prefeito, governador, presidente. E os partidos são parte essencial desse sistema de democracia representativa. Eles ajudam, ou pelo menos deveriam ajudar, a organizar as preferências da população, para que a política não seja algo personalizado. Assim, os partidos reúnem, ou pelo menos deveriam reunir, grupos de representantes com ideais comuns, seja no campo ideológico, seja no campo programático. A crise se dá porque há a percepção geral de que esse é um sistema que não está funcionando muito bem. É bom sempre lembrar que existem exceções, mas o que fica é o descrédito em uma classe política e em seus partidos cada vez mais identificados com a defesa dos próprios interesses. Estou eu pensando em ti, mas vesti uma fantasia e fingi que esqueci esse baile de ilusão. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uns passos para trás, como a gente costuma fazer aqui no Politiquês. Para ajudar a gente nessa viagem no tempo, a gente chamou a professora Maria do Socorro Souza Braga, cientista política da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos.
Primeiro a gente perguntou para a professora Maria do Socorro de onde vem a ideia de organização política via partidos. Historicamente, desde a metade do século XIX, né? E é lá que vem a origem mesmo da ideia de partido político, né? Então, nessa primeira metade do século XIX, na Europa e nos Estados Unidos especificamente, né? Por quê? Porque é o momento da afirmação lá do poder da classe burguesa e, de um ponto de vista político, é o momento também da difusão das instituições parlamentares ou da batalha política pela sua Constituição, né? E aí os partidos cada vez mais vão ser formados para quê? Para aumentar a participação da população que já vinha há algum tempo lutando por querer, obviamente, participar das decisões políticas daqueles países, né, que estavam mudando, né, a ordem. O movimento posterior a essa organização política por partidos é a ampliação do direito de voto. É um movimento que começa na Europa ainda no século XIX, primeiro com os homens, e se espalha por boa parte do mundo, com as mulheres posteriormente conquistando o direito de votar, entrando aí no século XX. A professora Maria do Socorro destaca que a definição que a gente está dando aqui é uma definição weberiana, ou seja, uma definição a partir de Max Weber, um dos principais pensadores da sociologia, que se dedicou bastante aos estudos dos partidos. Segundo essa definição, o partido político é, abre aspas, uma associação que visa um fim deliberado, seja ele objetivo, com a realização de um plano com intuitos materiais ou ideais, seja pessoal, isto é, destinado a obter benefícios, poder e, consequentemente, glória para os chefes. Ou então, voltado a todos esses objetivos conjuntamente, fecha aspas. Bom, a Maria do Socorro falou um pouco sobre a função prática do partido político no nosso sistema representativo. Ouça aí. O partido político é o que faz essa canalização entre o eleitor de um lado, ou seja, a sociedade civil, né, e do outro lado o Estado e toda a estrutura de oportunidades que o Estado oferece, né, aos partidos. Obviamente que a gente sabe que existem países, né, que essa estrutura de oportunidades também é aberta, livre, né, a outros setores que não necessariamente unicamente os partidos políticos, né? Então, tanto que Estados Unidos tem campanhas, né, independentes, ou seja, são candidaturas que não dependem e que não estão atreladas a partidos políticos que podem concorrer, né? O que significa que nesses países onde temos candidaturas livres, né, ou independentes, que os partidos têm sim lá seu papel, né, mas que esses sistemas abrem, né, para outras formas de manifestação e de participação política. De todo modo, para a democracia representativa, os partidos continuam sendo fundamentais, mesmo tendo essas alternativas independentes de manifestação ou de manifestações individuais de alguns setores da sociedade. Por que isso? Porque um partido político ele tem como uma de suas funções estruturar a ação coletiva de um ou de vários setores que ele venha a representar nas arenas parlamentares, né, e no executivo. Então, o partido, enquanto formador, organizador, né, e depois implementador, né, desses programas políticos e obviamente, né, que vai desencadear e que vai levar às políticas públicas, ele continua sendo fundamental desde que, né, desenvolva, né, e que tenha esse papel, que é extremamente importante, de estruturar, de um lado, as preferências eleitorais, do outro, de formular políticas públicas, né, e, nas arenas apropriadas, no caso governamentais, implementá-las. Agora vamos mirar aqui no Brasil, como a organização partidária se deu em território nacional historicamente. Bom, no Brasil, a organização partidária, ela se dá muito cedo, né? Ela se dá
muito cedo, é claro que no início era muito embrionário, mas existe praticamente desde o Império partidos políticos, os partidos conservadores, ligados então, né, à nobreza, à família real, que vem de Portugal para cá, e o Partido Liberal, né, depois o Partido Republicano. Os vários partidos republicanos que vão se formar nos estados, né, nos estados aí já em organização da colônia para o Império, do Império para a Primeira República. Então, na Primeira República é onde a gente tem, digamos assim, partidos que tentam agregar no seu interior os diferentes interesses sociais, né, daqueles grupos que se organizam visando a luta política, a disputa política, né, por implementação de suas demandas na arena parlamentar e executiva. Então, desde então, nós temos, a Primeira República, nós temos aí muitos partidos funcionando, né? Não só os partidos republicanos de cada estado, mas vários partidos representando aí setores católicos, né? Os comunistas estão se organizando, né? Os fascistas estão se organizando em outras formas, algumas como alianças, mas que vão se transformar em partidos. Tá? Existe, então, um ápice, né, da formação partidária na Primeira República. A professora cita aí a Primeira República, que começa com a sua proclamação em 1889. É a época da República das Oligarquias, da República dos Coronéis. É o período que é interrompido nos anos 30 do século XX, época do Estado Novo, com a ditadura do Getúlio Vargas. Getúlio extinguiu os partidos então, e essa ditadura foi até 1945, quando há uma nova fase de estruturação dos partidos nacionais. De 45 a 64, nós temos sim novos partidos, e assim, partidos mais modernos, digamos assim, próximos a partidos existentes em outros países, partidos que têm sim uma estrutura nacional, né, e que, por conta de vários padrões de competição, né, já observar de estruturação do voto, né, e mesmo da sua participação nas arenas parlamentares e executiva, esses partidos então já apresentavam características de partidos já nacionais. Bom, aí veio a ditadura, que voltou a mexer com tudo de novo. O golpe foi em 64 e 2 anos depois os partidos estavam todos extintos mais uma vez. Criou-se então um bipartidarismo compulsório, a Arena, que dava sustentação ao regime, e o seu contraponto, que era o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que unia ali os opositores do regime. Após os anos de chumbo veio a abertura política e a entrada nos anos 80. O MDB virou PMDB, afinal o partido naquela época estava em alta, não é como hoje que o pessoal está tirando o partido do nome. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, antigo partido do Getúlio Vargas, foi restabelecido em meio a uma briga por quem teria direito ao uso do nome. O Leonel Brizola, que era do PTB do Vargas e não conseguiu ficar com o nome, então fundou o PDT. Tinha também o PDS, herdeiro da Arena, e o PT, Partido dos Trabalhadores. Esses 5 partidos foram se desdobrando desde então, eles são a base do nosso atual sistema partidário. Do PDS nasceu o PFL, Partido da Frente Liberal, que no meio de uma crise mudou o nome para Democratas, DEM. Do PMDB nasceu o PSDB e assim foi indo. Houve nesse meio tempo o movimento pelas diretas já, em 1984, as eleições indiretas no ano seguinte e, enfim, em 1989, as primeiras eleições presidenciais depois da ditadura militar. A democracia brasileira caminhou, então, para o que acabou sendo classificado como presidencialismo de coalizão. Com muitos partidos em funcionamento, a chance de um presidente eleito formar a maioria apenas com o próprio partido é mínima. Então, ele tem que compor com os outros partidos, fazer a chamada coalizão. A questão é que o Estado, ou seja, o poder público, foi estabelecendo mecanismos de financiamento que acabaram por incentivar a criação de cada vez mais partidos. Partidos que, na verdade, se transformaram em siglas cartoriais. Partidos com donos que vivem do fundo partidário. Partidos de aluguel que vivem de negociações eleitorais para a formação de alianças que garantam tempo de TV a determinados candidatos. Partidos, por exemplo, que têm social no nome, mas estão longe de práticas sociais. Hoje são 35 partidos registrados, 28 deles com representação na Câmara dos Deputados. Corre pela saia, bem contra a parede, bem contra a parede, bem contra a parede, bem contra a parede. A gente perguntou para a professora Maria do Socorro como esse sistema entrou em declínio, seja aqui no Brasil, seja mundialmente. Ouça o que ela disse. Eu diria que aonde que o partido
onde que está havendo, digamos assim, maior declínio, né, nessa representação, onde que o partido está sendo mais afetado? É justamente na arena eleitoral, né, onde cada vez mais os partidos dependem mais dos recursos dos estados, né, mais colocaram seus quadros para controlar, né, o aparato, né, e toda a estrutura do Estado. Então, eles não dependem praticamente de recursos oriundos, né, dos seus eleitores do ponto de vista financeiro, né, ou pelo menos até então. E nessa relação, né, de dependência maior do Estado, eles acabaram, né, reduzindo em muito suas atividades de integração e de interação com a sociedade, que anteriormente, ou nos primórdios desses partidos, era mais forte, né? Então, para mim, parte da explicação da menor representatividade dos partidos está relacionado, né, com essa ausência ou diminuição muito grande dessas atividades que, então, faziam a relação entre a sociedade e o Estado. Uma outra variável importante para explicar essa baixa representatividade está relacionada com a atuação dos quadros, né, com os políticos nas arenas parlamentares e executivas, né? Seja pela baixa avaliação que se faz, né, dessa atuação, né, do ponto de vista, inclusive, produtivo, do ponto de vista do que está sendo desenvolvido em termos de políticas públicas, ou seja, uma avaliação muito forte, muito contundente, né, da precariedade dos nossos políticos, do ponto de vista do que eles, de fato, são capazes, né, de se utilizar, do que é necessário, né, instrumentalizar todo esse aparato que é necessário para ser um bom político, né, e também, do outro lado, relacionado aos vários desvios e ações ilícitas e atuações ilícitas, né, levando à corrupção. Vale lembrar que até 2015, além do financiamento público via fundo partidário, os partidos, em especial os grandes, tinham um alto financiamento de empresas privadas. Um dinheiro de empresas interessadas em contratos do governo. Muitas delas entraram em esquemas ilegais de financiamento de campanhas em esquemas de propina. O Supremo Tribunal Federal vetou lá em 2015 o financiamento via empresas dos partidos e das campanhas. No meio dessa crise de representatividade, a gente tem o surgimento de novos movimentos, novas organizações suprapartidárias ligadas a ideias novas de representatividade, inclusive com mandatos parlamentares mais ligados a esses movimentos do que aos próprios partidos. A gente pediu para a professora Maria do Socorro Souza Braga uma avaliação sobre esses novos movimentos suprapartidários. Ouça só o que ela disse. A avaliação que eu faço sobre os novos movimentos suprapartidários, penso que são muito importantes. Eles vêm justamente eu penso que é uma consequência, né, dessa avaliação muito negativa sobre os nossos partidos, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? E aí eu penso que a gente teria que fazer uma avaliação maior, né, do que é e do que representa ainda a democracia representativa liberal, né, casada, obviamente, com o sistema econômico capitalista, né? Esses dois grandes sistemas, um político e outro econômico, acabaram, e para mim explica em grande medida, né, a criação desses movimentos suprapartidários justamente na tentativa de criar válvulas, né, de escape, né, alternativas ao que uma democracia liberal em contexto capitalista vem construindo ou vem defendendo de forma que está atuando muito negativamente em relação, especialmente, às demandas sociais, às demandas da população, né? Então, são consequências, obviamente, que estão relacionadas à desigualdade social de vários países, da maior parte dos países, resultante de um sistema capitalista muito predatório, né? E que os partidos, infelizmente, não conseguiram dar conta das grandes contradições resultantes dessa relação aí, tanto na política quanto na economia, né? São contradições que elas são cíclicas
e que os partidos não conseguiram, seja os partidos social-democratas, seja os partidos, ou seja, que vêm pela esquerda, seja os partidos que vêm pela direita, né, eles não conseguiram dar conta de forma suficiente, né, e de forma, né, a valorizar e a dar conta dessa multiplicidade de demandas que vêm dos diferentes segmentos sociais que compõem, obviamente, cada país. É isso aí, pessoal. Vamos chegando aqui ao fim de mais um Politiquês de 2018, ano eleitoral, ano de debate com pré-candidatos. Ano de se informar sobre política para além da própria bolha. Antes de a gente terminar, vamos para a dica de livro, e quem dá essa dica é a Giovana Balog, jornalista e fundadora do site Mães de Peito. Vai lá, Giovana! A minha dica de hoje é o livro Notícias do Planalto, de Mário Sérgio Conte. Para mim, esse livro é uma leitura obrigatória para quem quer entender mais sobre o papel da imprensa na cobertura da queda de Fernando Collor de Mello na presidência da República. O livro faz o leitor ter uma noção de como foi a ascensão rápida de Collor em nível nacional, principalmente projetado pela imprensa, até o seu impeachment ocorrido em 1992. O livro traz uma linguagem muito simples, tanto para quem não entende nada de política como de jornalismo, e permite ao leitor ter uma noção maior do que acontecia naquela época, tanto no Palácio do Planalto como no Congresso Nacional, e como a imprensa lidou com essa cobertura. Boa dica da Giovana, esse livro é ótimo para entender nossa história recente e os meandros do poder. Lembrando que o Collor promete se candidatar de novo à presidência em 2018. Vamos aguardar. Com a produção do Matheus Pimentel e o som da Cel, a gente conclui aqui o Politiquês número 24. Eu sou o Conrado Corsalete e a gente está de volta na semana que vem. Valeu! E o mundo tem que